Romanos 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Diz assim o texto: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na presença e na esperança da glória de Deus, não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pela Tua presença, pela Tua paz. Dá-nos agora da Tua bênção para ouvirmos a Tua palavra e que ela fale aos nossos corações, que ela nos transforme à semelhança de Cristo Jesus e que ela cumpra o propósito que o Senhor tem para todos nós neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Continuando a nossa série de mensagens, chegou 2018, série que tem por objetivo nos preparar para o novo ano, através de reflexões, de temas que certamente irão nos propor caminhos para esta nova estação. Os que estavam viajando, os que ainda estão, podem nos assistir pela internet, no nosso canal, todas as mensagens estarão ali disponibilizadas, as do domingo passado já estão lá também. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre algumas palavras do apóstolo Paulo aos Romanos. E dar primeiramente uma introdução para você entender um pouco mais sobre estas palavras, porque geralmente quando as pessoas olham para a carta aos Romanos, elas veem essa carta mais como um tratado teológico, porque ela é muito densa em muitos assuntos, mas acabam perdendo uma praticidade e um porquê bem direto pelo qual o apóstolo Paulo escreve para eles, e que é algo que vai muito além dos temas de profunda teologia, dos temas de escolha, dos temas de justificação pela fé, dos temas que foram, de tal modo, uma base forte para toda a teologia da Reforma Protestante. Vai um pouco além disso, e é isso que eu quero explicar um pouquinho para que possamos refletir sobre isso. Lá em Roma, judeus e gentios que creram em Jesus, que receberam a Cristo, viviam um grande problema na sua unidade. Ao invés de os grupos serem convergidos através de Cristo e por Cristo andarem juntos, judeus que creram em Cristo, gentios, que significam povos de outras nações, que creram também em Jesus, ao invés de andarem juntos, já que todos foram unidos através de Cristo, estes grupos viviam a ausência dessa unidade. E viviam esta ausência dessa unidade por causa de vários dramas que eles enfrentaram, especialmente lá em Roma. Primeiramente, havia uma discussão na igreja primitiva, e essa discussão era: poxa, se nas mesmas palavras de Jesus a salvação vem dos judeus, será que nós temos que nos converter então à prática judaica para depois receber a Cristo? E isso foi um questionamento muito forte daquela época. Questionamento que dividiu, que levou apóstolos a questionarem, a chegarem um momento, terem até um concílio em Jerusalém para definir o que nós precisamos fazer. Nos tornamos judeus, depois cristãos, ou nos tornamos cristãos diretos, recebemos Moisés, depois a Jesus. O que fazer com isso? Porque não existia ali um guia pleno nas mãos deles, como existem na nossa. Como nosso irmão aqui, Gilmar, orou, nós temos o nosso código nas mãos. Mas a igreja primitiva não tinha nada disso, então era o tempo que iria dizer o que eles deviam fazer.
Então essa é a primeira discussão, como viro judeu, não viro, sou de Cristo, não sou, adquiro aqueles conceitos, qual é a rota para isso? Um outro drama que eles vivenciaram foi a expulsão dos judeus de Roma. E isso aconteceu já na era cristã. E o que acontece quando os judeus são expulsos de Roma? O que acontece é que a igreja perde os seus membros. Então imagina, existia uma igreja que estava nascendo, uma igreja sendo plantada e edificada. Judeus que criam em Jesus, povos de outras nações que criam em Jesus. Se os judeus são expulsos, o que acontece? Essa igreja é dividida. Porque eles tiveram que partir, eles foram expulsos de todo o território por várias situações políticas. E quem ficou na igreja? Ficou na igreja quem eram das nações. E os judeus se tornaram somente uma lembrança daquilo que foi um momento da vida da igreja onde havia essa unidade. Só que o tempo passou e, como é conhecido em toda a história, expulsões e depois perdão e depois retorno e depois recomeço. Então os judeus voltaram para Roma porque gostavam de Roma, queriam continuar em Roma. E ao retornar para Roma, para onde você acha que ele retorna? Ele retorna aqueles que haviam acreditado em Cristo, voltaram para a igreja. Só que chegando na igreja, eles já não foram mais tão bem recebidos. Não foram tão bem recebidos porque, poxa, vocês são, a expressão do inglês aqui é melhor, troublemakers. Porque vocês aqui têm um problema com o império não gosta muito de vocês vivem em situações de conflito. E aí a igreja, as nações, os gentios começam a criar essa resistência à unidade. Então, perguntas do tipo, nós vamos aceitar de volta eles? Olha que pergunta absurda. Nós vamos aceitar o retorno? Ou, será que o retorno deles vai fazer a gente, que agora a gente estava mais tranquilo quanto à questão servos de Moisés, servos de Cristo, primeiro de Moisés, depois de Cristo, agora volta tudo, com a volta deles, retorna toda essa questão de novo. Essa questão de quem vem primeiro, salvação vem primeiro para quem, orgulhos à parte. Então, o que a gente faz com eles? E tudo isso vai levantando mais e mais divisão. Um outro drama tremendo, sabe qual era? É quando os judeus estão ali, então, plenos, restaurados, eles ganham um direito. Sabe que direito é esse? O direito de não cultuar César e nem nenhuma das suas divindades. Então, imagine, você está na igreja. A igreja formada por judeus e por nações que creem em Cristo. E aí César vai lá e toca a trombeta, o edito real. Olha, todo mundo tem que fazer a adoração anual a César, mas os judeus não precisam fazer. E aí você é cristão e está na igreja e fala, caramba, agora eu vou ter que ir lá e fingir alguma coisa a César. O judeu não vai ter que ir lá e fingir nada, porque ele tem essa liminar em suas mãos e ele não precisa. Em outras palavras, gente, conflito. E com isso em mente, então, é que você deve ler a Epístola dos Romanos. Porque daí faz sentido toda essa. Eu daria a minha vida para os meus irmãos israelitas. Um dia o Senhor, lembre-se que você foi enxertado, você que era oliveira brava, foi enxertada na oliveira, mas um dia todo mundo vai se reunir novamente, vai caminhar em paz. Aí ele conclui com a profundidade das riquezas e da sabedoria e da ciência de Deus. Quem primeiro deu a ele, por ele recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, esse é o contexto prático que você tem que olhar para essa epístola. Gente com divisão, gente com ausência de unidade, e um apóstolo de fora escrevendo, falando alguma coisa tem que acontecer para eles entenderem esta unidade. Então, esta instabilidade foi vivenciada, foi experimentada, não só por Roma, mas por todo o cristianismo. E é por isso que Paulo tem que gritar bem alto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam, é o que nos diz Romanos 10, 12. Paulo tentava mostrar que as lutas, as dificuldades externas e as dificuldades internas, elas deveriam servir de cenário para unidade e resistência. A unidade que foi proposta por Cristo, quando disse para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti.
para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. E todas essas palavras você encontra no Evangelho de João, no capítulo 17. Então, quando ele chega nesse texto, ele começa de uma maneira bem tranquila, lembrando os leitores que, olha, nós fomos justificados pela fé, nós temos paz para com Deus, essa paz é por meio de Jesus, esse Jesus que nos uniu a todos. Por meio deste Jesus, nós obtivemos o acesso pela fé. Com esta fé, nós agora nos fortalecemos, nós somos edificados, estamos firmes e nos gloriamos. Gloriamos, preste atenção, na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos em algo que começou e algo que vai ter um desdobramento na nossa vida como igreja de Deus. Mas não somente isso, nós também, Romanos, Igreja Batista em Perdizes, igreja espalhada pela terra, nos gloriamos, e aí começa a parte chata. Nos gloriamos nas tribulações. Por quê? E aí vem o que eu chamei para esta mensagem de a fórmula para a vida. Por quê? Nos gloriar nas tribulações. Por que, Romanos, nos gloriar com os dramas do Império Romano? Por que, Romanos, nos gloriar com essa divisão aí que vocês estão experimentando? E ele responde: porque a tribulação produz perseverança. Eu queria que você memorizasse isso hoje aqui. Esse texto é muito lido e pouco memorizado. Repita comigo então: a tribulação produz perseverança. Guarde isso na sua mente. O ambiente não é o desejado. O ambiente não é o que eu quero. O ambiente da tribulação não é o que eu procuro. Mas ele é necessário para que a perseverança aconteça. Ninguém acorda dizendo: eu quero tribulação. Eu quero enfrentar os dramas da vida. Não, eu quero me livrar dos dramas da vida. E Paulo escreve: esta tribulação, isso que eu não quero, esse ambiente que eu não desejo, ele é necessário para produzir a perseverança. E uma vez que a perseverança começa a acontecer na tribulação, surge em mim, em você, o caráter aprovado. Quando eu tenho então a constância, quando eu tenho a palavra que já usei anteriormente, a resistência, ou quando eu tenho a resiliência, que todas essas contidas no meu ato de perseverar, eu ganho um caráter aprovado. Perceba, não é somente um caráter, mas é um caráter aprovado. É comum nós escutarmos que fulano, que caráter, quem tem, já nasce com caráter. Já ouviu isso? Não, já nasceu com caráter ou nasceu sem caráter. Segundo Paulo aqui, você tem que passar por tribulação, perseverar na tribulação, e aí você obtém um caráter decente aprovado. Ele não atesta que nasceu com caráter, está maravilhoso, não precisa fazer nada. Não, ele diz: você passa pelas suas lutas, você persevera, aí você ganha um caráter aprovado. O contrário disso também é fácil de identificar, também a reprovação. E esse caráter aprovado, ele gera a esperança. Este que acontece dentro de mim e que me dá condições de falar: passei, venci, resisti. Dá para mim aquilo que eu preciso para ser aprovado diante de Cristo, diante do status que Ele quer que eu tenha. Então, resumindo, e essa é a parte que você precisa memorizar: a tribulação me faz perseverar, a perseverança forma em mim um caráter aprovado, e o caráter aprovado promove a esperança. Então a tribulação me faz perseverar, a perseverança forma em mim o caráter aprovado promove a minha esperança. Memorizou? Fala sozinho isso, vai lá, bota para fora que eu tenho certeza que um monte de gente não memorizou nada. Vamos lá.
Você fica aí olhando para mim com uma cara de que assim está tudo bem, mas não está não. Põe isso dentro de você. De novo, a tribulação faz o quê? A perseverança faz o quê? O caráter aprovado faz o quê? De novo, a tribulação faz o quê? A perseverança? O caráter aprovado? É simples, mas dói se você pensar na dimensão disso que você acabou de falar. Dói pensar que eu vou ter então um cenário e que esse cenário não vai ser sempre fácil. E aí, se eu resistir, eu tenho o caráter aprovado, e tendo esse caráter aprovado, eu vou promover, eu vou adquirir mais e mais esperança. E o apóstolo conclui, essa esperança, ela não nos decepciona. Não é algo que eu espero em vão. Não é algo que eu espero sem ter um resultado ou uma consequência. Mas este resultado e esta consequência, não se equivoque, envolve também um tempo que geralmente eu não gostaria de esperar por ele para receber a consequência da minha esperança, que é o tempo quando eu fechar os meus olhos e me encontrar com Deus. Se Deus perguntar para mim ou para você, quando você quer ter ver a sua esperança finalmente atendida, eu e você, nós não iremos dizer, Senhor, nos céus. Eu vou dizer, Senhor, é agora. Não é nem amanhã, Senhor, é agora. Mas a Bíblia nos diz que sim, que muitos passam pelos seus dramas e só veem o resultado da sua esperança na glória. E a Bíblia chama esses de homens que o mundo não entendia o seu valor, não era digno deles. Leia Hebreus depois, para você entender isso. Esta fórmula para a vida, ela se repetirá por todos os ciclos, por todos os anos da nossa existência. E aí ela me dá condições, me dá um cenário para eu perseverar mais, para eu construir um caráter aprovado e para que tudo isso vá nutrindo a minha esperança. E que esperança é essa? Esperança de que todo esse processo, ele existe por uma finalidade, que é de me aperfeiçoar como servo daquele que serviu a minha vida primeiro. Servo daquele que sofreu e que Deus demandou dele também perseverança. Que Deus também demandou de Cristo que ele aprendesse a obediência. Perseverança que atestou o caráter aprovado de Cristo, pois ele não abusou do seu poder. Ele não transformou a cruz num momento de retaliação aos romanos. Ele usou o seu poder para curar, para proclamar, para libertar e não para dizer chega de dor, chega de sofrer porque eu sou o filho do homem, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser. Não, ele aprende, ele vive, ele manifesta a perseverança. E o caráter aprovado de Cristo que nos dá e nos deu esperança de que com ele eu também posso vencer. E com ele eu também vou ressuscitar um dia. E esta é a esperança maior e final que todos temos. Meus irmãos e irmãs, chegou 2018. E em 2018, certamente nós enfrentaremos as tribulações, estes ambientes que nós não queremos. Nós enfrentaremos lutas novas, nós enfrentaremos lutas velhas. Nós enfrentaremos lutas que serão fáceis de enfrentar e passar por elas. E enfrentaremos outras que serão bastante complicadas. O convite do apóstolo Paulo é que todos nós, não só os romanos lá com seus dramas, mas que todos nós possamos encarar as tribulações com perseverança. E assim, eu deixar a perseverança fazer eu e você crescermos na presença dele. Porque o contrário disso me faz perder oportunidades. Por isso que se você se mostrar fraco no dia da luta, ainda maior ou ainda menor será a sua força. Não é fácil, dói perseverar, dói, mas é a nossa vocação. A nossa vocação
É esta fórmula para a vida cristã. Diante das tribulações eu persevero. Chegou 2018 e o nosso caráter deve continuar neste processo de aprovação. E aqui nós precisamos expandir para todas as áreas da vida, o que vai além da honestidade e integridade, mas um caráter aprovado na nossa fidelidade, na nossa amabilidade, na nossa consciência de que somos seres que dependem de Deus. Chegou 2018 e o caráter aprovado nos ajudará a nutrir ainda mais esperança. Esperança de que nós fomos chamados para viver com significado, nós somos chamados para viver com propósitos, nós somos chamados para viver com uma missão, e a missão maior de amar a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. Não importa se eles estão vindo ou voltando, não importa se eles estão andando ao nosso lado, se eu gosto das suas práticas ou não, nós somos chamados para andar em unidade. Enfrentando assim todas as lutas, eu concluo com também as palavras do apóstolo Paulo, que disse: nós sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, nós gememos interiormente, nós esperamos ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Em outras palavras, nós aguardamos o fim das tribulações, pois nessa esperança fomos salvos. Mas ele pergunta: mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Se eu vejo, eu não espero, eu tenho. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente diante das tribulações e dos dias felizes. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos nem orar. É só o Espírito que pode interceder por nós através de gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Deus que gera ambientes de tribulação para gerar perseverança, caráter e esperança. Sabemos que Deus age, que sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Eu queria que fosse só uma parte, não tudo. Todos os que foram chamados de acordo com o seu propósito, tudo coopera para o que Deus está construindo na minha e na sua vida. Que Ele nos ajude neste ano. Vamos ficar em pé. Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos encarar as tribulações de 2018 com perseverança. Nós não queremos adquirir nenhum espírito de vítima, nenhum comportamento de vítima diante das lutas. Mas nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Precisamos da sua força, da intercessão do seu Espírito. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a enfrentar todas as tribulações, todas as dificuldades, com uma perseverança perene, com uma decisão absoluta de vencer, através do poder de Cristo em nós. Que nenhum desafio seja demasiadamente grande para nossa mente, pois grande é o nosso Deus. E não há quem seja maior que Ele, nem na terra, nem nos céus. Então faz a nossa poesia, Senhor. Quando cantamos que Deus é grande, que Ele seja grande, nos momentos que deveremos confiar na grandeza dEle e perseverar nas tribulações. Sim, Senhor, ajude na formação do nosso caráter aprovado. Forme-nos cada vez mais, Senhor, que a igreja de Cristo seja uma igreja espalhada na terra e que o caráter dessa igreja seja a maior proclamação profética desta igreja.
gente de caráter aprovado pelo Senhor, que há de reverberar pela terra a diferença do que serve e do que não serve a Deus. E que a nossa esperança, Senhor, seja ela conquistada na terra, seja ela conquistada nos céus. Nós te louvamos porque ela não nos decepciona e não nos decepcionará. Portanto, Senhor, em 2018, ajuda-nos a cumprir a nossa parte, pois cremos que o Senhor é fiel e cumprirá toda a sua palavra. E a Ti nós glorificamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.